Olá pessoal, sou o professor Silvonei, professor da disciplina de História. Estamos começando nesse momento mais uma videoaula, onde estaremos nos dirigindo especialmente a todos os alunos aí do nono ano, tanto da Escola Santos Tomazelli quanto da Escola Emílio da Silva, ambas as escolas aqui no município de Xereder. Estaremos então dando início falando de um tema bastante relevante, bastante importante, que são os movimentos sociais, negro, indígena e mulheres, né? Esses três grupos ou esses três movimentos sociais que são importantes em relação às suas bandeiras, seus objetivos, e nós vamos estudar um pouquinho a historicidade desses movimentos no Brasil. Eu sei que é um tema que um pouco polêmico, um tema onde nem todos vão ter uma mesma visão, mas é um tema relevante, é um tema bastante importante para que nós possamos construir até mesmo uma visão, uma consciência maior de cidadania. Né? Pensar os movimentos sociais é pensar também, de certa forma, em cidadania, em ser cidadão, em lutar pelos seus direitos, em lutar pelos seus objetivos. Então nós vamos estar abordando esses três movimentos sociais. É claro que existem muitos outros, mas vamos falar especificamente então do movimento negro, na sua construção histórica, sua luta, suas bandeiras, também os indígenas e, por fim, as mulheres. Vamos começar então inicialmente falando do movimento negro. Mas antes de eu falar, eu entrar no assunto, eu gostaria que você também desse o seu like aí no vídeo, né? Isso nos ajuda bastante também. Assista o vídeo até o final. Esse vídeo vai te ajudar nas atividades, vai te ajudar inclusive para você fazer as atividades avaliativas, na compreensão do conteúdo. Então tira um tempinho aí, é apenas uma aula por conteúdo. As nossas aulas giram em torno de 20, 25 minutos, mas você vai passar por todo o conteúdo, vai ficar muito mais fácil para você conseguir resolver ou mesmo fazer as atividades que serão postadas depois no portal do aluno. Então peça a tua paciência, se tiver dúvida pode estar entrando em contato aí pelo WhatsApp, ok? Então voltando aqui, movimento negro no Brasil, né? Primeiramente nós temos que entender o seguinte, nós temos 13 de maio de 1888, a proclamação da Lei Áurea, a lei que colocou fim à escravidão no Brasil, uma escravidão que durou aí aproximadamente quase 4 séculos, né? O Brasil foi um dos países mais tardios em acabar com esse modo de trabalho, né, escravo, né, que trouxe consequências nefastas aí, né, para o nosso país, inclusive para a população negra, a população que vinha da África, ou mesmo aqueles que nasceram no Brasil e que foram escravizados. Então, a partir de 1888, que nós temos a proclamação da Lei Áurea, e nós temos aí a alforria de milhares e milhares de ex-escravos que vão ser colocados na sociedade, mas que não vão ser inseridos na sociedade. Então nós temos aí alguns problemas pós-escravidão, porque a Lei Áurea ela não resolveu todos os problemas do negro, todos os problemas agora do ex-escravo, do alforriado. Ela, na verdade, foi muito falha porque não houve uma outra lei, não houve uma outra preocupação política em reparar os danos que a escravidão ela trouxe dentro do país. Ela não teve nenhuma preocupação com a questão da inserção social do negro. Ela não teve nenhuma preocupação em relação ao combate ao preconceito, da própria violência contra os negros. E hoje esse ainda é um tema debatido, um tema bastante sensível e um tema que nós precisamos despertar a nossa consciência em relação a esse assunto, porque muito do que acontecia ainda acontece. Se bem que hoje no Brasil nós temos algumas leis, como por exemplo a lei que criminaliza o racismo. Isso não faz com que o racismo desapareça, mas combate esse preconceito tão terrível, tão nefasto aí na população negra que é vítima desse preconceito. Muito bem, então vamos entender como que ficou esse negro agora alforriado após 13 de maio de 1888. Vamos entender um pouquinho aqui. Além de lutarem por emprego, né, agora eles estão alforriados, eles vão lutar por emprego, por moradia, por salário. Né? E eles, além disso, vão ter que enfrentar a questão do preconceito, da própria violência policial, de uma sociedade autoritária, arcaica, patriarcal, que ainda
não vê o negro como um cidadão, né? Não vê o negro como alguém que pode estar inserido e dando resultado, frutos na sociedade, inseridos dentro da sociedade. Então eles vão sofrer tanto a questão do racismo quanto a questão da violência policial. Então vamos lá. O mundo do trabalho. Muitas vezes eles recebiam tratamento do mesmo período da escravidão, ou seja, não mudou nada. O tratamento violento, o tratamento discriminatório era o mesmo. Por conta disso, muitos até tentavam negociar com seus antigos donos para voltar a trabalhar em troca de um salário, e o que de fato não acontecia, né? E por conta disso, muitos acabavam ocupando terras abandonadas, né? Onde eles viviam, procuravam manter uma forma de vida. Outros não ficavam no campo, acabavam vindo para as cidades, né? Para as vilas, né? Mais para as periferias. Muitos sofriam com a questão do desemprego, como a gente já falou aqui, com a questão da própria discriminação, do preconceito. E tinha que se virar, dar um jeito de sobreviver numa sociedade onde havia uma elite branca que era bastante opressora, não muito diferente do que acontece hoje. Então, o primeiro ponto que nós temos que mais uma vez salientarmos aqui é que o negro ele não foi inserido na sociedade. Não houve nenhuma lei por parte do Estado, né, que doasse terras, que desse a ele condição, né, de conseguir a sua sobrevivência de uma forma digna. Eu acho que essa palavra dignidade é uma palavra que nós precisamos realmente enfatizar, né? Faltou uma preocupação em oferecer e dar as condições para que o negro pudesse viver de uma forma digna, dentro da sua cultura, dentro dos seus valores, mas de uma forma digna. Hoje a gente sabe que na nossa Constituição, né, dos princípios que são preconizados ali é a questão da igualdade, da própria dignidade da vida humana. Ou seja, não basta apenas viver, você tem que viver de forma digna. Mas esse negro, da mesma forma que ele não foi passivo lá na escravidão, como alguns pensam, que o negro aceitou a escravidão de forma pacífica, né? Muito pelo contrário, ele lutou contra a escravidão através de fugas, rebeliões, através dos quilombos, né? E houve um processo de luta contra a escravidão, né? Durante todo o período colonial, depois do período que nós temos ali o Império, né? O Império do Brasil. Então ele vai lutar sim contra a escravidão. Pós a escravidão, ele também vai continuar a sua luta, né? Os negros, muitos vão se reunir, vão se juntar, utilizando-se da imprensa na época, para divulgar as dificuldades e os problemas, os desafios que o negro vivenciava naquela sociedade. Se hoje nós temos preconceito, imagine naquele tempo. Era muito maior, é uma dimensão muito mais intensa, né? Então esses jornais que eles começaram, muitos começavam e por falta de financiamento e condição acabavam parando. Nós temos ali alguns exemplos no slide: o 13 de Maio, a Pátria, o Exemplo, que era um jornal que ficava em Porto Alegre, e assim o Cosmo e outros, né? Clarim da Alvorada, todos jornais fundados ali entre 1888 a 1824. Então são vários jornais, uns conseguem se manter por mais tempo, outros não. O que esses jornais fazem nesse período aí? Eles denunciam o racismo, denunciam a falta de oportunidade, a questão da violência. Muitos desses negros eram pessoas alfabetizadas, intelectuais, com grande conhecimento, assim como nós temos o André Rebouças, nós temos também o Luiz Gama, nós temos José do Patrocínio, lá no século XIX, que também eram grandes intelectuais, jornalistas, advogados. Da mesma forma, estes aqui que estamos falando, mencionando, também tinham uma formação intelectual, tinha uma grande formação intelectual. Então eles denunciavam o racismo, a falta de oportunidade, violência, mas também davam sugestão de comportamento. A comunidade negra, né? Colocando a questão da autoestima, elevando a autoestima, uma política de associação e participação política, né? Ou seja, o negro precisa participar politicamente, nós precisamos se organizar politicamente e lutar contra o racismo. Então a imprensa negra, ela foi muito importante no combate ao preconceito e também, principalmente, numa forma de protesto, né? Uma forma de protesto com o tipo de violência que eles vivenciavam nesse período.
Nós temos aqui uma foto do jornal O Clarim da Alvorada, da década de 1920. Ali nós temos a imagem, né, desse jornal que circulava na época, circulou por algum tempo, mesmo com a precariedade, com a falta de condições, mas ali eles estavam para colocarem as suas ideias. Então é importante a gente observar que o movimento negro desde o início foi organizado, né, com bandeiras claras, querendo maior inserção social, querendo oportunidade, querendo emprego, querendo dignidade, querendo respeito, né? Isso é muito importante nós enfatizarmos. Tem outro movimento muito importante também, a Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira, ela foi fundada ali, ó, em 1931, ainda no período ali da Era Vargas, no início da Era Vargas. Então, o objetivo desse grupo era lutar também contra o preconceito vivenciado, contra a violência, que a comunidade negra vivenciava nesse tempo. Os fundadores ali, o Francisco Lucrécio, né, Raul Joviano, José Correia Leite, são os fundadores. Além de lutar contra o preconceito, havia uma preocupação que eu acho bastante interessante. Havia uma preocupação de alfabetizar o negro. Eles chamavam na época de letramento, mas hoje nós chamamos de alfabetização, de fazer com que a comunidade negra tivesse oportunidade de estudar, de ter conhecimento, de buscar conhecimento. E esse projeto ele foi tão importante porque conseguiu algo inédito. Ali em torno de 1931, né, nesse período que nós estamos mencionando, eles conseguiram colocar 400 afrodescendentes nas forças públicas de São Paulo. Isso foi considerado um feito para a época, algo muito relevante, né? Ou seja, a educação é o melhor caminho, né? Hoje nós temos a política de cotas, que alguns criticam, mas na verdade a política de cota é uma forma do Estado tentar reparar os quase 400 anos de escravidão e o pós-escravidão também, que nós estamos mencionando, a exclusão, a discriminação, a violência que o negro sofreu, e que hoje o sistema de cota ele permite que o negro possa ter acesso às universidades, possa ter acesso ao ensino superior, a carreiras nos mais diversos ramos da sociedade, da economia, e nós já temos colhido frutos, né, dessas políticas de cota, essas políticas sociais, que foram extremamente importantes. Além disso, né, eles conseguiram formar aí um grupo de mais ou menos 600 filiados, que mais tarde vão fundar um partido político chamado Frente Negra Brasileira, com o mesmo nome. É interessante que eles conseguem formar esse partido político em 1936, no período da Era Vargas, durante o governo democrático constitucional de Vargas. Não chegaram a disputar eleições, porque em 1937 Getúlio Vargas dá um golpe de Estado, fecha o Congresso, fecha todos os partidos políticos e eles não tiveram a oportunidade, que pena, né? Não puderam ter a oportunidade de participar, né, do pleito de 1938, né? Mas chegaram a fundar um partido político. Também criaram um jornal Quilombo que tinha esses objetivos que nós já narramos aqui para vocês. Mas a Frente Negra Brasileira, ela foi muito importante aí na organização pela luta dos direitos civis, políticos e até mesmo econômicos da comunidade negra. O negro no teatro, nas artes, né? Nós temos aí o Teatro Experimental do Negro, TEN, Teatro Experimental do Negro. Da mesma forma que o negro era excluído às vezes do futebol, lá no início do século XX os negros não podiam jogar futebol, porque o futebol era tido como um esporte de brancos, elitizado, né, que somente brancos podiam participar. Então teve toda uma luta no futebol, não só no futebol, mas nos demais esportes, para que o negro pudesse participar, né? Hoje nós temos o Pelé, que é o rei do futebol, que é negro, né? Não teríamos se não fosse a participação, né, dos negros, não só no futebol, mas em todas as áreas dos esportes, né, são importantes, imprescindíveis. Mas o TEN, que é o Teatro Experimental Negro, tiveram grandes problemas ao montar peças, por exemplo, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Muitas vezes eram impedidos de apresentar seus teatros. Então houve muito protesto nesse sentido. Esses teatros tinham o objetivo da valorização do negro, combater também o preconceito, a luta do negro pela educação. Para vocês terem uma noção de como isso era tão preconceituoso na época, que nós temos aqui uma imagem de uma peça no Rio de Janeiro, que é o Anjo Negro, em que o ator é branco, eles simplesmente escureciam com maquiagem a pele do ator, para fazer o papel de
de um negro, para você ter uma noção de como era o preconceito, né? O negro não podia fazer o papel do negro no teatro ou mesmo no cinema. Mais tarde, tinha que achar um ator branco, usavam ali a maquiagem para que ele pudesse se apresentar. Tamanho aí o preconceito, né? E o negro infelizmente não podia participar. Getúlio Vargas, inclusive, foi um que bateu o pé, né, para que tivesse lá uma apresentação de um teatro, né, desse grupo, né, que é o Teatro Experimental Negro, se não me engano, 1932, né, ocorre isso, em que Getúlio Vargas tem que, vamos dizer assim, usar a sua força de presidente para que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro abrisse as portas para o Teatro Experimental do Negro. Continuando, agora falar um pouquinho dos indígenas. Também temos aí outro grupo social que muito importante, em que infelizmente ao longo da história também foi um pouco marginalizado. Existem várias visões sobre o índio, né? Primeiro, aquela visão de que o índio era um selvagem, talvez no período colonial, o índio é selvagem, os bandeirantes entraram no interior do Brasil, mataram muitos índios, centenas e centenas de índios, milhares de índios foram mortos. O índio era visto como alguém selvagem, alguém bravo, alguém que precisava ser civilizado. Havia também uma visão por parte da igreja de que o indígena não era um ser humano, assim como não tinha alma, né? Talvez não tivesse alma, então havia essa preocupação, esse preconceito, essa visão preconceituosa. Houve também uma visão romanceada do índio, né, que o índio era um bom selvagem, nos próprios livros, né, mostrando o índio como um bom selvagem, né, que precisava ser civilizado, mas que era alguém bom, romântico, uma visão romântica do índio. E nós vamos ver aqui, ó, principalmente a partir do século XX, como foi a política de Estado em relação ao índio. Então nós temos a criação do SPI, que na verdade esse movimento, o SPI tinha o objetivo de proteger o índio, né? Serviço de Proteção ao Índio, então a abreviação ali é SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que foi fundado em 1910. Então a primeira preocupação por parte do Estado em relação ao indígena. Hoje nós temos a FUNAI, na época era o Serviço de Proteção ao Índio. Esse grupo, essa instituição, né, que era ligada ao Estado, tinha o objetivo de prestar assistência social ao indígena, né, integrar ele à sociedade. E foi entregue o primeiro dirigente, a primeira pessoa a dirigir o Serviço de Proteção ao Índio, foi o Marechal Cândido Rondon, ou Marechal Rondon. E ele tinha um lema bem interessante em relação ao indígena, que era, ele partia na sua concepção, na sua forma de pensar, ele partia de 3 pontos principais, né? Atração, pacificação e civilização. Primeiro, precisava atrair o indígena, né, de uma forma defensiva, depois pacificar e por fim civilizar esse indígena. Olha só como funcionava a visão. Inclusive na concepção dele, não deveria jamais reagir a um ato de violência dos indígenas, né, porque se fosse o caso até deveria morrer, mas não revidar, né, porque esse era o objetivo da atração, pacificação e civilização do indígena. Então o objetivo era a integração desse indígena na sociedade. Só que infelizmente tem um problema aqui, que muitas vezes a cultura do indígena não foi respeitada, assim como a cultura do negro também não foi, a cultura das minorias também nunca foram muito respeitadas, né? O indígena ele não foi respeitado na sua cultura. Essa inserção, ou tentar inseri-lo na sociedade, de certa forma também acabou trazendo consequências para a sua cultura, no tocante à preservação, conservação de seus costumes, né? Mas foi aí a primeira política de Estado. Nós temos a primeira lei aqui, a Lei 5.489, de 1928. Essa lei, ela colocava na tutela do Estado o indígena. Então, a partir dali, o índio, né, passava a ter proteção do Estado. Lembrando que aí, inícios do século XX, principalmente com o crescimento do café, do plantio do café, ali no Oeste Paulista, no Paraná e outras regiões do país, como Minas Gerais, eles começaram a avançar cada vez mais em busca de terra para plantar café e chegando até as aldeias indígenas.
E os índios, para os grandes cafeicultores, grandes fazendeiros, passou também a ser um problema, né? Passou a ser um problema. E muitos acabavam contratando jagunços para matar índio. Muitas tribos foram exterminadas nesse período aí, início do século XX, né? Porque o homem branco, o grande cafeicultor, né, queria expandir as suas áreas de cultivo e o indígena, de certa forma, para ele, na visão dele, acabava sendo um problema. Então, a partir de 1910, com a criação do Serviço de Proteção ao Índio, passou, vamos dizer assim, o Estado passou a se preocupar com o índio, né? A partir dessa lei de 1928, o Estado passa a tutelar o indígena. Eles são classificados de algumas formas aqui, por exemplo, nômades, né, incapazes de ilegalmente, se cometer qualquer tipo de crime, eles não responderiam legalmente. Aldeados, incapazes também, considerados incapazes legalmente, né, incorporados aos centros agrícolas, reunidos em povoações indígenas. Então, a visão aqui nessa lei é que o indígena é incapaz, né? Ele não pode responder por um ato, digamos, criminoso. Ele cometeu um crime, ele não pode responder porque legalmente ele é considerado incapaz. Agora vamos falar, para a gente terminar aqui, então, sobre o movimento à luta das mulheres. As mulheres também, um importante grupo aí, né, que vai lutar, né, por maior igualdade social, por maior emancipação política, social, econômica. Lembrando que as mulheres, historicamente, sempre vivenciaram aí momentos de dificuldade, de violência doméstica, né? Por exemplo, em Roma, até o Ciro Flammarion Cardoso, que é um historiador, ele escreve sobre as silenciosas mulheres de Roma. Em Roma, as mulheres não tinham nome. As mulheres levavam o nome do pai quando solteiro e do marido depois de casadas. Elas não tinham nomes. As mulheres, historicamente, sempre foram discriminadas. Lá na Idade Média, por exemplo, a mulher ela tinha a função de procriar. E, historicamente, a mulher foi vista como socialmente, a sua importância social está vinculada à procriação, ou seja, a função da mulher é procriar, gerar filhos, cuidar da casa, cuidar do ambiente doméstico. Tudo isso começa a mudar a partir do século XIX, mas mais precisamente século XX, onde a mulher começa a se insurgir, começa a se organizar e lutar contra o machismo e lutar por direitos políticos, direitos econômicos, ou seja, direito de poder trabalhar, de poder ter sua vida econômica e etc. Né? Até os dias atuais as mulheres ainda lutam, né, por seus direitos. Então, a partir do advento da República, as mulheres passaram a reivindicar acesso à educação, né, acesso também às questões econômicas, ao trabalho, o direito de poder votar, de ser eleito. Porém, a Constituição de 1891, ela não vai dar à mulher o direito de votar, ou seja, os direitos políticos de votar e também de se candidatar a qualquer cargo político. Ou seja, as mulheres não têm direitos políticos pela Constituição de 1891, né, que é a nossa segunda Constituição e a primeira Constituição da República. Então nós temos aí o surgimento, quero te chamar a atenção aqui primeiro, aqui do quadro à esquerda, né, a Nísia Floresta, que foi a precursora, né, da luta aí, do feminismo no Brasil. Ela vai escrever um livro em 1831 que é Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, onde ela vai denunciar justamente isso, que as mulheres deveriam ter mais direitos e que as mulheres eram vítimas de muitas violências, inclusive violências domésticas, né? Também temos ali a Berta Lutz, também que chega ao Brasil em 1918, né, onde tem talvez uma concepção mais aguçada sobre a questão do feminismo na Europa, disposta a lutar pela emancipação da mulher brasileira. E aí depois nós temos a Mirte Campos e a Leolinda Daltro, né, que são as fundadoras do Partido Republicano Feminino, 1910. Embora esse partido não foi reconhecido legalmente, mas ele foi importante, né, como uma forma de manifestação, né, de protesto aí das mulheres querendo mais liberdade política, né, as mulheres podendo participar um pouco mais da política. E para a gente finalizar aqui, 1960, né, nós temos aí entre 1945 e 1960, nós temos os anos dourados, né, principalmente em 1960, ocorre ali a revolução sexual, né, onde a mulher descobre, vamos dizer, não é a mulher, mas exatamente, né, mas a mulher acaba se utilizando, né, da pílula anticoncepcional. O surgimento da pílula anticoncepcional foi muito importante,
né, para a mulher, porque até então sexo e reprodução eram duas coisas intrínsecas, ou seja, não se separavam. A partir da pílula anticoncepcional, a mulher conseguiu separar prazer de reprodução. Agora ela fica, vamos dizer assim, ela pode escolher o momento que quer reproduzir. E o sexo passou a ser muito mais vinculado à ideia de prazer do que exatamente reprodução. Temos também ali a Betty Friedan, né, que é uma americana, e a Simone de Beauvoir, né, é uma francesa. Ela vai escrever o livro Segundo Sexo. Esse livro ela vai dizer que a mulher não nasce mulher, que a mulher ela se constrói como mulher, né, a sua educação. Pode ter algumas discordâncias, né? Inclusive hoje tem alguns grupos que reivindicam que a sexualidade não depende do sexo biológico, que sim da educação. Eu particularmente tenho a minha visão, entendo que a sexualidade sim depende do sexo biológico, mas também é importante a educação, né? E nós não podemos só colocar o peso sobre a educação, né? Que o sexo biológico é importante, né? A mulher, na minha visão, nasce mulher, o homem nasce homem, mas a formação, né? Ela também é importante, a educação também é importante, né? Então ela escreve esse livro Segundo Sexo, que hoje, né, os defensores da política de gênero, né, também aí acabam usando as falas dessa filósofa francesa para legitimar essa questão de que o sexo não é biológico, o sexo é educação. Temos as lutas feministas aí por melhores salários, direitos iguais a dos homens, vaga no funcionalismo público. Hoje tem uma quantidade de vagas que são reservadas às mulheres, né? A luta das mulheres por ter mais acesso às universidades. É importante hoje a gente pensar a questão da política. Não estou enganado, hoje em torno de 10, 12% do Congresso Nacional são mulheres, ainda é muito pouco. Nós temos aí mais de 50% da população brasileira que são mulheres. E temos uma baixíssima representatividade das mulheres no Congresso Nacional, nas câmaras municipais, nos próprios cargos executivos, como de prefeito, governadores e presidente, né? Tivemos uma presidenta mulher aí recentemente. Mas a mulher precisa sim, quer sim participar mais e deve participar mais da política. A mulher deveria entrar um pouquinho mais na política, porque a mulher ela tem muitas qualidades, a mulher tem prerrogativas que talvez o homem não tenha, né? Essa sensibilidade de compreender, essa empatia, de poder entender os problemas sociais, os problemas dos outros, e ela tem muito a contribuir, sem dúvida alguma, com a política, né? E hoje nós também temos uma situação onde as mulheres, mesmo ocupando os mesmos cargos e tendo a mesma formação que os homens, ganham menos que os homens. Olha só, chegamos no século XXI e ainda temos discriminação em relação ao sexo. Mulheres com a mesma capacidade, ou até mais, ocupando os mesmos postos que os homens, ganhando menos. Isso é totalmente injusto. Então, eu peço aí às mulheres que continuem suas lutas, né? Vocês não precisam concordar com tudo, né? Vocês podem ir à luta e buscar melhores condições de vida, né? Chegamos ao fim, então, da nossa aula. Eu peço que você revise, né? É apenas uma aula geral, né? Sem entrar em muitos pormenores. Porém, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp. Um grande abraço, fique com Deus.